mercado aéreo de passageiros é um dos maiores do mundo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 15 anos, nós triplicamos o número de passageiros transportados. O transporte aéreo de passageiros é o tema desse Agenda Econômica. Mas antes, vamos dar uma olhada numa reportagem produzida pelo Departamento de Jornalismo da TV Senado. O Brasil tem hoje o terceiro maior mercado aéreo do mundo, graças à desregulamentação do setor em 2000. Com a liberdade tarifária e o aumento da renda da população, o número de passageiros cresceu mais de 200% de lá para cá, incluindo pessoas que tradicionalmente não utilizavam o transporte aéreo. E esse mercado ainda pode passar por um novo processo de expansão. Para isso, no entanto, são necessários novos investimentos na capacidade dos aeroportos, a definição de uma alíquota do ICMS que incide sobre o querosene de aviação, além da ampliação da participação estrangeira no capital das empresas aéreas. E para discutir o transporte aéreo de passageiros, o Agenda Econômica convidou Eduardo Sanovics, ele é o presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Como é que vai, Eduardo? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e com a TV Senado. Que bom. Eduardo, a gente mostrou aí uma breve reportagem demonstrando como o transporte aéreo de passageiros evoluiu no Brasil nos últimos 15 anos. Isso não aconteceu em todos os lugares do mundo, não, né? Não, ao contrário. Isso acontece no Brasil, é algo praticamente inédito. As taxas de crescimento que a gente vive de 2002, 2003 até 2012, 2013 são muito expressivas. São marcadas a partir da desregulamentação das tarifas, que traz o Brasil para o regime da liberdade tarifária, que já era praticado ao redor do mundo há muitos anos, mas no Brasil ainda vivia-se aquele regime dos anos 70, 80 da tarifa regulada pelo Estado. Quando nós temos, no início da década, essa desregulamentação, o Brasil entra num regime contemporâneo de gestão de tarifas e passa a ter a livre competição. Essa livre competição acaba resultando, em uma década, na divisão pela metade, praticamente, do preço da tarifa aérea brasileira. As tarifas, em média, no Brasil eram de R$ 530 em 2002, chegam a R$ 270, R$ 260 em 2013, 2014. Na outra mão, também é um período muito forte de geração de renda e emprego. E isso faz com que a gente vá de 30 para mais de 100 milhões de passageiros ano. E esse cenário é muito bom até o momento que começa a se complicar 2 anos atrás. Ao longo desses anos, muita gente passou a utilizar o transporte aéreo, gente que nem sequer imaginava que poderia fazer isso, né? Verdade. Um dos desafios mais bonitos da aviação, te diria em 2008, 2009, 2010, foi o passageiro de primeira viagem. Foi esse novo passageiro que nunca havia entrado num aeroporto. Ele não sabia o que era o check-in, ele não sabia como se comportar em relação à mala, e muitas empresas aéreas criaram sistemas de atenção especial a esse passageiro, porque era uma novidade o aeroporto para ele, tá certo? E foi muito bonito de ver, né? Nós temos milhares de depoimentos gravados, enfim, nas empresas, nas nossas mídias, de pessoas impressionadas, maravilhadas com esse primeiro voo. E isso, eu diria que é a grande conquista, do ponto de vista do transporte, é a grande conquista da sociedade brasileira na última década. Passar a poder se deslocar uma pessoa cuja família estava em São Luís do Maranhão, ele tinha ido a São Paulo trabalhar e ficado lá por 2, 3 anos. Esse passageiro antes pegava um ônibus e levava 4 dias para chegar em casa, com um avião passa a levar 2 horas e meia, 2 horas para chegar. Então, ele tem férias aí de 10 dias, ele aproveita os 10 dias com a família. Esses movimentos têm depoimentos belíssimos registrando. Nós vivemos um período complicado aí. Esse crescimento não foi acompanhado, a princípio, de investimentos em infraestrutura. Tivemos um apagão aéreo. Essa questão está resolvida hoje? Eu diria que sim. O ponto crítico foi a virada de 2006, 2007, né? Todos se recordam. Agora, veja como isso ficou no imaginário das pessoas. O último ano em que nós tivemos algum problema de infraestrutura grave foi 2007. Nós já tivemos, falando em temporadas de fim de ano, como que está se aproximando, tivemos 7 anos seguidos
de transporte seguro, calmo, sem problemas, mas ainda há no imaginário popular aquela crise de 2007. Eu diria que ela está equacionada principalmente por conta de medidas das companhias aéreas, que são medidas gerenciais e de tecnologia, por exemplo, a ampla expansão do check-in remoto por celular, tecnologia, etc., e do ponto de vista da infraestrutura, com a entrada no ar dos novos aeroportos concessionados, que geraram uma ampliação da infraestrutura disponível. Você pega casos emblemáticos como o novo Terminal 3 em Guarulhos, o novo aeroporto praticamente inteiro aqui de Brasília, o aeroporto no Rio Grande do Norte, e alguns que vêm vindo e que vão logo, logo se consolidar também como novas referências, Galeão, Confins, Viracopos. Então eu creio que do ponto de vista da infraestrutura de terra, da infraestrutura das empresas, isso é página virada. Ainda temos uma pendência que é completar a modernização de todo o sistema, digamos, de vigilância, todo o sistema de tráfego aéreo, mas também é uma página que está sendo construída e bem construída nas parcerias e num trabalho cooperado entre o DSEA, né, e as empresas aéreas, com a ANAC, com a SAC. Eu acho que esse ponto está indo bem. Eu acho que aí a gente conseguiu explicar rapidamente para o telespectador como é que esse setor cresceu, se modernizou, mas aí tem uma má notícia, né? Nos últimos 2 anos a situação não está muito boa para o lado das empresas aéreas, é isso aí? Não estava muito boa até uns 6 meses atrás, né? De 4 meses para cá, como de resto no conjunto da economia brasileira, eu diria que o caldo entornou. O que acontece? A aviação é uma atividade econômica de parâmetros internacionais. Qualquer avião que voa do Brasil para outro país, ou o Brasil recebendo aviões estrangeiros, tem que voar e tem que se adaptar às mesmas regras. Sabe? Você não, é muito simples de imaginar isso. Você é um passageiro, você olha para o avião e fala assim, ele está meio esquisito, mas eu vou subir. Você não sobe, tá certo? Ou ele está tinindo, né, ou ele está com tudo em ordem, ou você não entra, e qualquer passageiro sabe identificar quando há um problema. Então, nós temos um conjunto de regras, regulamentações e normas. Ora, sob tudo isso, está o custo da nossa operação. Então, o que acontece com a gente? 60% do custo da aviação é dolarizado. O primeiro item, o mais grave de todos, é o preço do querosene de aviação. Nosso combustível, a gasolina do avião é o querosene de aviação. Esse combustível custa 40% da sua passagem aérea, da passagem aérea dos nossos ouvintes. Por que isso é um problema? Porque o preço, a média mundial, um passageiro inglês, um passageiro argentino, um passageiro italiano, é 28% do custo da passagem dele o querosene de aviação. Agora, por que no Brasil é 40%? Por 2 razões. Pela fórmula, pela precificação usada pela Petrobras, que ainda trabalha nessa fórmula como se todo o querosene de aviação consumido no Brasil fosse importado, fosse produzido a partir de petróleo que vem do Golfo do México, como era nos anos 80. Acontece que hoje 81% do querosene consumido no Brasil é produzido no Brasil. Mas ela usa como referência o preço internacional. O preço em dólar do Golfo do México. Então, esse custo é dolarizado, tá certo? E é um custo bastante alto. Acrescido a um tema muito bem abordado pela matéria que você acaba de exibir, que é o ICMS. Muitas vezes um passageiro entra num avião em Guarulhos para Fortaleza e fica bravo de ver que o preço para Fortaleza às vezes é mais caro que para Buenos Aires, porque esse consumidor não sabe que a mesma bomba pôs o querosene de aviação no avião que vai para Fortaleza e no avião de Buenos Aires. O que vai para Fortaleza paga 25% de ICMS sobre o querosene de aviação. O que vai para Buenos Aires paga 0%. Por quê? Porque o Brasil é signatário dos acordos comerciais internacionais, então não pode cobrar aquilo que não se cobra fora, e o Brasil é o único país do mundo que tem esse tributo regional sobre querosene de aviação. Então o avião para cá paga 25% para ir para Fortaleza, esse aqui paga nada. Quando esse aqui chega em Buenos Aires, o querosene que ele abasteceu
chega a ser 25%, 30% mais barato do que o querosene que esse aqui abasteceu. Então, só de combustível, esse preço aqui é 15%, 16% mais barato. E o nosso consumidor não sabe disso. Aí a gente explica para ele porque que às vezes uma passagem para Buenos Aires é mais barata do que uma passagem para Salvador Exato. ou para o Recife. E aí você cai no segundo problema. Isso vale para todo voo internacional. Então, esta decisão, que é uma decisão política tomada lá nos anos 90 por praticamente todos os governadores de estado, acaba fazendo com que a gente exporte turista. Ou seja, ao invés de ficar acessível o voo a Salvador, Maceió, Pernambuco, Belém do Pará, enfim, lugares super divertidos, interessantes de se conhecer, às vezes fica mais barato você ir a Buenos Aires, Santiago, Miami, tá certo? Então, essa é a segunda dificuldade. O terceiro problema é que, com a explosão do câmbio, casada com o enfraquecimento de atividade econômica, nós tivemos a chamada tempestade perfeita, tá certo? Com a frase cunhada pelo ex-ministro Delfim Neto. Você tem os seus custos disparando e a sua receita estacionando, quando não caindo. Por quê? Se a economia para, o primeiro passageiro que deixa de entrar a bordo é o passageiro corporativo, esse que viaja a negócios e eventos, que paga as tarifas mais altas, porque compra de última hora. Esse passageiro sai do avião, fica o passageiro do lazer. Para manter esse passageiro do lazer... Que é aquele que se programa, compra Exato. com 30 dias de antecedência, 60, busca uma oferta. Exato. Junto da operadora de turismo, compra passagem no pacote, e essa operadora comprou um lote de 5, 10, 12 mil passagens aéreas, com 6, 7, 8 meses de antecedência no preço negociado. Então a receita despencou. Ora, junte as duas coisas e nós temos um ano no qual os custos subiram 25% e as receitas subiram 3%. Todo mundo no vermelho? Todos no vermelho e esse ano um buraco de 7 bilhões de reais. Moral da história, nós estamos numa situação que vai demandar das empresas aéreas atitudes muito fortes, no sentido de rever malha, rever oferta, rever todo o processo gerencial de trabalho, tá certo? Eduardo, essas medidas que são reivindicação do setor aéreo, a gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, mas vamos falar também das reivindicações dos passageiros, né? Porque o passageiro também reclama e tem direito de se pronunciar aqui. A gente volta daqui a pouco para o próximo bloco do Agenda Econômica.